Olá, amigos do Folhetim Cultural. Hoje estou aqui com a Sabrina. Ela é palhacinha. Hoje vamos bater um papo sobre essa arte tão legal, né? Uma arte tão bonita que vem de muito tempo, né, Sabrina? E conta mais, é fácil fazer rir hoje? Então, acho que tem que fazer toda uma preparação, né? Então, assim, para ser palhaço, tudo, a gente faz toda uma preparação para assim, entender o nosso interno primeiro, entender nossas angústias, nossas tristezas e aliviando. E daí a gente vai entendendo como é que a gente vai usar isso a nosso favor, né? Todo o nosso interior, para daí a gente depois colocar para fora e fazer os outros rir. Tem que ter dom para ser palhaço? Tem que ter dom para fazer rir? Eu acho que não, eu acho assim, todo mundo pode ser palhaço. Todo mundo tem aí no seu interior um palhaço. Ele só vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser lapidado, né? Um diamante. Todo mundo é um diamante bruto, um palhaço bruto, que dá para ser trabalhado, lapidado, né? Então, assim, todo mundo tem condição. Então, a gente tem sempre uma sensação de que, mas eu não sou engraçado. Não, mas às vezes, na verdade, até essa pessoa engraçada, ela está escondendo alguma coisa. Ele é do palhaço, de trabalhar muito o verdadeiro. Então, o que você tem é a tua essência. E isso, às vezes, a tua essência, você ser genuíno, é o que vai trazer a graça. Muitos dizem que o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. Para você, Sabrina, ele serve para esconder o artista ou para revelar algo que estava escondido? Na verdade, é para revelar. O nariz vermelho, ele vem para trazer tudo assim, tudo do meu interior. Então, e ele vem para exaltar também. Então, a gente tenta, o palhaço, ele vai se movimentar, a gente se movimenta a partir do nariz dele. E a gente traz uma luz pro nosso olhar, né? Então, o palhaço vai trabalhar muito isso, com o olhar, com a presença, com a verdade. Então, o nariz, ele vem para exaltar isso. Então, ele vem revelar. O nariz chama. O nariz chama. O nariz é aquele pontinho vermelho em que a gente tem que olhar e prestar atenção. E é o que vai fazer o palhaço se movimentar, se caminhar, que vai mover e vai trazer para ele a verdade. Como que é a sua preparação psicológica para transformar uma falha em uma piada de sucesso? Boa. Então, acho que tem duas preparações aí, porque vão ter duas vertentes, certo? Sim. Então, essa preparação psicológica, ela vai vir, na verdade, de um treinamento técnico. Se eu sou um palhaço performático, o palhaço de circo, ele é o performance, né? Ele vai fazer algo para multidões. Então, ele vai ter que treinar tecnicamente essas tropeçadas. Ela vai vir de um treino, que chama de cascata. Então, a repetição, eu entender o movimento, é que eu vou entender onde eu vou tropeçar. Então, algo pronto. O palhaço relacional, que é o palhaço de hospital e tudo mais, ele não tem tanta coisa preparada, ele vai lidar mais com o improviso. Então, assim, eu também tenho que ter uma preparação técnica de improviso para que esse erro, quando acontecer para alguma coisa, uma situação, ele não me bloqueie, ele não faça eu negar aquela situação. Então, essa preparação técnica faz com que me prepare psicologicamente para quando vir o erro, no palhaço relacional, que seria esse, Sim. eu transformar isso num jogo, transformar em algo que vai me favorecer. Então, o erro para o palhaço, ele é excelente, ele é essencial. O palhaço, esse artista que trabalha em hospitais, é um relacionamento, é uma troca? O palhaço hospital, então ele vem para trazer um momento de leveza, de respiro, né? Então, assim, às vezes não vai ser sua graça, a gente só tá assim para ouvir aí. Às vezes pode não ouvir, né? Mas também, às vezes vou ter graça, mas ele vai lidar muito com isso, com o improviso. Ele vai ter uma coisinha na manga, que a gente diz, né? Ali, né? Uma coisa pronta, mas no geral ele vai olhar o ambiente, entender a situação. Porque imagina eu trago um número pronto, aí eu vou num parto que de repente acabou de acontecer um falecimento. Não vai caber, né? Então eu preciso entender aquela situação, preciso ter treinamento técnico, preparação psicológica para eu saber o que vai caber naquele momento. Uma fala, uma música, apenas um olhar, um sorriso, um abraço. Tô vendo, gente, ser palhaço não é simplesmente fazer rir. Tem todo um contexto, uma preparação, né? E o riso cura? Cura. Nossa, ele cura demais. Ele é transformador. Vamos dizer que, em vez de chorar, o riso é transformador.
Acho que ele fica melhor nessa frase, né? Então, o riso ele é muito transformador. A gente percebe muito isso, assim, quando... Isso muito no estudo mais prático, né? Nada muito pautado assim em números, mas a gente percebe muita diferença, né? Eu estou falando um pouco mais desse relacional, assim, de hospital e tudo mais, mas em casos de número também acontece. A transformação do ambiente pós uma passada de palhaço, né? Então, eu já tive dois casos, né? Eu já tive, no caso de ser palhaço em hospital, estava atendendo, mas eu também, quando era palhaço, eu já estive no lugar de acompanhante e recebi a presença de palhaço, né? Que a mãe estava no hospital, tudo eu fui acompanhante e recebi. E eu ali nesse, agora, novo olhar, nesse novo lugar de olhar como acompanhante, eu percebi como ficou o ambiente depois, o como transformou aquele lugar, né? Então, como as pessoas ficaram um pouco mais... É um momento de suspiro, um momento de suspensão das coisas que estão acontecendo, os problemas, sabe? Mesmo que seja mínimo, pouco, mas ele transforma. É uma reflexão assim que eu faço, que o sorriso ele é libertador. Muito. É assim, o estar bem é contagiante, contagia. Não Exatamente. esquece os problemas, esquece da doença. Acho muito bonito esse tal. Então, não tá pra ali, se alienar, ninguém, mas é um momento, de ter um momento de um pouquinho de tranquilidade, de respiro, de pausa, de por um momentinho eu não vou pensar no meu problema. Só por um momento, para ter né? Isso também vai me ajudar com aquilo que eu tenho que resolver depois, ou a situação que eu tenho que lidar, né? Então, esse transformar também ajuda nisso. De olhar com outros olhos a questão que eu tenho, o problema que eu tenho, a situação que eu tenho. Então, ajuda muito. Então, para mim, o viso, ele é transformador. Muito. É leveza. Ser leve, gente. Quando tiver com problema, sorria. Gente, eu tô sempre sorrindo. Muito bom, Sabrina. Como você sente que a reação do público mudou nos últimos anos? Né? Por exemplo, o que fazia as pessoas rirem há 20 anos atrás ainda funciona hoje? Como que o humor se tornou mais sensível? Certo. Então, quase como se tivesse duas situações. A gente tem esse humor que é quase como se ele fosse temporal, então ele é cultural ali, né? Então ele vai de acordo com o que a gente está vivendo, né? Então agora ele é mais sensível porque, vamos dizer que antigamente não se tinha um cuidado com o humor. Então assim, eu queria fazer os outros rir e não me importa se às vezes interferisse, se machucasse alguém. A qualquer preço. Então hoje a gente já tem um pouco se pensar, né? Que às vezes não é tão interessante assim eu fazer rir, mas alguém não se sentir situado. É legal a gente tentar englobar todo mundo. Mas eu vou te falar que eu acho que também tem uma parte do humor que ela só se renovou. Ela é a mesma. Palhaçaria é uma delas. Hoje em dia a gente ainda faz muitas coisas que foi feito lá antigamente, a gente faz os mesmos números. A gente só tá com um figurino, uma nota montagem, mas são coisas antigas. Então ainda é um humor que funcionava lá e ele funciona aqui. O que eu acho assim, ó. Pra mim, até quando eu dava as oficinas de palhaçaria, eu sempre falava assim, ó, a gente pode falar de tudo. Tudo pode ser falado. Tudo pode ser colocado numa piada. Só a forma que você coloca isso. Se você fala de uma forma genuína, não vai pegar mal. Agora, se você tem uma intenção por trás, se você tem uma entrelinha ali, que você não está falando verdadeiramente, aí ela vai pegar. Aí em alguém ela vai doer. Agora, se você faz de uma forma genuína, pode ter certeza que isso, as pessoas vão entender o contexto que é piada, que isso está acontecendo, sabe? Então, eu acredito muito nisso. É a forma como ele fala as coisas. Pelo que você está me falando aí, a gente não precisa falar propriamente dito um gesto, um movimento. Isso, também. Das entrelinhas. Isso. É você fazer de forma genuína, sem querer estar com alguma coisa por trás do que eu tô falando, sabe? Esse por trás é que às vezes dá esse desconforto, né? Entendi. Você segue... a gente sabe que a gente tem a linha do palhaço cara branca e o Augusto. Sim. No final. Qual linha que você segue? Você segue uma dessas linhas ou você criou um estereótipo mais original, uma tendência? Como é que é o teu trabalho?
Então, o nome da minha palácio é Lupita, né? Então, assim, vamos dizer que eu transito. Se você eu falasse de bate-pronto para você, assim, ela é mais branca. Então, ela é mais tipo, séria, mais organizada, coisa assim, que é o papel meio do branco, né? Ele é o mais organizado, o figurino ele é o mais certinho, a maquiagem mais certinha e tudo mais. Mas vai depender de com quem eu estou. Então, assim, se minha dupla ela for muito mais branca que eu, mais mandona, eu meio que entro no lugar de Augusta. Então, eu fico nesse lugar mais de amar o branco, de ser mais atrapalhada e tudo mais. Mas dependendo do com quem eu estou, se a pessoa é mais atrapalhadinha, a Lupita já entra nesse lugar de branca, de ser a organizadora da situação, né? Então, ela tá ali mais pra... Então, mas eu de bate-pronto falar pra você, acho que eu sou mais branca. Branco é mais organizado, o figurino mais bonito e que geralmente usava maquiagem toda branca. O Augusto é aquele assim, que a roupa não era dele, a roupa é maior, ele já tá um pouquinho mais desajeitado. E ele ama o branco, ele quer ser igual ao branco, só que ele não consegue. Então ele sempre se atrapalha e algo assim. Só que ele sempre quer seguir o branco. E o branco é sempre o que está meio que no status assim, de poder, né? No status de poder. E é isso. Hoje, então, quase que existe quase uma coisa meio fluida, que é isso, vai depender muito de onde você tá. Tem gente que não tem jeito, é branco ou Augusto é Augusto. Eu já tô mais, às vezes, depende com quem eu estou jogando. Você tem essa versatilidade. Verdade. Quando você é branco, você é Augusto, você vai se adaptando. Trabalhada, vou me adaptando, aonde eu estou, como eu estou. Então a gente vai fazer uma cena, de repente é isso, vou mandar tudo, então eu vou ter que meio que entender esse meu lugar de branca. Vou pegar na Sabrina, lá no interno, onde está esse lugar de status, de poder, de mais organizada. Mas se algum jogo, alguma cena eu tiver nesse lugar mais atrapalhada, eu vou ter que trazer com o corpo também. Um corpo mais atrapalhado, uma roupa que tem um pouquinho de desorganização, porque é mais ou menos isso, né? O Augusto, ele queria muito ser o branco, mas ele não consegue, porque é o jeito dele, né? Então é uma roupa que não tá muito grande para ele, é um andar que ele vai tentar imitar e ele tropeça e cai, ele bate. Entendi. E os bois em cena caracteriza aquela coisa de um mais comportadinho, um mais atrapalhadão, e se somam, fica mais cansado. Não, porque é isso. Se fossem dois brancos, ficaria meio que não dá jogo. Ou daria jogo estranho, né? Porque é isso, porque são os dois querendo um poder. Ou alguém teria que aliviar, né? Ou vai ficar muito na disputa. Se são os dois Augustos, os dois atrapalhados, também não dá jogo. Porque as coisas precisam dar certo, precisam ter um caminho, né? Então, a gente precisa desse equilíbrio de ter um mais um poder, um não tanto. Assim, vou falando poder, mas é mais ou menos esse lugar do comandado, que sabe as coisas, mas às vezes também o branco não sabe de tudo. Ele mostra que sabe, mas ele não sabe de tudo. E às vezes o Augusto, ele fala que não sabe, mas como ele quer copiar branco, ele se põe nesse lugar mais de humildade. Então existe assim uma certa, não sei se é o termo correto, uma certa rivalidade, seria isso? Mais do branco pro Augusto, porque o Augusto ama o branco, que quer muito ser o branco. Se a gente pudesse jogar com um lugar assim de figura que a gente conhece, seria de Dedé. E Dedé seria a figura do branco. Olha, isso me veio à cabeça. E seria a figura do Augusto. Mas pode cansar, assim, Dedé estão naquele lugar mais do certo, do que sabe das coisas e tudo mais. O Didi é o atrapalhado, tudo mais. Mas no final das contas, quem se dava bem era o Didi. Né? O branco, no final das contas, ele vai se dar mal. E o engomadinho vai se dar mal de alguma forma. Aí quem vai se dar bem é o Augusto, porque ele quer... É isso, ele quer o bem das coisas, né? Não é isso. Além do entretenimento puro, vemos palhaços em hospitais, né? Como a gente já comentou. Inclusive, Sabrina, a gente vê o palhaço em hospital e em protestos também hoje em dia, né? Como que é a formação desse profissional? Vai estar assim em vários locais, né? Então, não que exista uma regra, mas quase que no geral, você já meio que escolhe o teu caminho, porque é isso, vão ser trabalhos diferentes. Como eu falei, o palhaço de circo, ele vai desenvolver inúmeras técnicas, gardas que a gente fala, né? Então, ele vai para essa parte bem técnica. Existe o relacional, então ele vai se relacionar com o público e tudo mais, mas é isso, ele tem algo pronto, precisa mostrar, certo? O palhaço do hospital,
ele vai mais no improviso. Eu falei, ele pode ter algum número com ele, mas ele não vai já chegar mostrando o número dele, porque precisa entender o número. Então ele vai lidar mais com o improviso. Isso com a conversa. Ele vai sentir assim, ó, eu vou te dar algo que você vai me dar primeiro. A gente vai se relacionando por aqui. Já vai nessa. Então a preparação ela vai ser um pouco diferente nisso. O palhaço do hospital, ele vai ter que estar muito tranquilo e vai trabalhar muito com a saúde mental dele, porque é isso, ele vai lidar com doença, vai lidar com morte, vai lidar com estresse. Então ele precisa ficar muito bem com ele mesmo, né? O ideal é que todos os palhaços tivessem, assim, o de circo também, né? Mas é isso, é porque é só para que ele não sofra essa carga ali, né? Porque pensa, imagina toda semana você indo no hospital, se você estiver frágil, você vai absorver, né? Então é importante que você trabalhe esse lado, né? Você vê de sofrimento, né? Você tem um pouco de sofrimento por mais, né? Então eu falei, não é só pro paciente, é de todo mundo que tá ali na região. Desculpa te cortar, mas tem que ser um baita profissional, né? Tá ali convivendo com as pessoas sofrendo e fazer. Isso, mas o fato de você treinar, de você trabalhar isso, de você deixar em dia, vai te deixando mais pronto e preparado. Então você vai absorver o que é necessário absorver, né? Então assim, puxa, eu vou lá, você tá com alguma dor, alguma coisa assim, eu vou me identificar com você até o ponto. Eu não vou sentir a mesma dor que você sente, mas eu vou tentar fazer com que eu consiga me trabalhar o que você precisa, Entendi. né? Mas sem afetar também, Entendi. para que eu também saia, né, mais tranquilo depois. Então a gente vai fazendo esse trabalho. E o trabalho do palhaço de circo ou de performance ou performático é isso. Ele vai ter esse relacional, ter esse momento que ele vai falar com a plateia e tudo mais, mas ele precisa trabalhar essa técnica da performance mesmo, né? Ele quer mostrar um número, ele quer mostrar um malabares, ele quer mostrar a corda bamba, algo assim. Então ele tem que treinar a parte técnica mesmo, física, desse número, né? Mas o palhaço ele não é o personagem. Por exemplo, eu sou a palhaça Lupita, né? Outra mulher poderia colocar as mesmas roupas, colocar a mesma coisa, mas ela não seria Lupita, porque a Lupita ela foi feita a partir das minhas características. Entendi. Então é algo muito pessoal. A gente considera meio que um personagem o Bozo, porque é isso, só aquela figura, né? Patati patatá. Vira isso, qualquer um pode pôr aquela roupa, vira. Mas assim, esses palhaços assim, Violim, esses mais famosos, né? Ou, né? Apareceria o Pedro Frutuoso, é ele, porque é a partir das características dele. Então a Lupita ela funciona a partir do que eu tenho, né? Da forma que eu sou, da forma que eu lido. Um palhaço Características. uma característica minha. Então assim, eu sou mais, eu falei, eu sou meio mandona. Então vai entrar na minha palhaça também. Ele é isso, ele é uma lupa do meu interior. Você faz um trabalho de palhaçaria, principalmente pro relacional, quando eu falei, o relacional é isso, é aqui, né? Eu tô aqui muito próximo das pessoas. Então até figurino, maquiagem, ele é mais isso, ele é mais próximo do meu habitual de roupa, essas coisas assim. Porque é para lidar com essa relação humana. O palhaço de circo, o palhaço performático, como ele vai fazer algo grande para mais pessoas, ele precisa que o figurino seja grande, a maquiagem seja grande, o gesto dele é maior, porque ele vai lidar com algo de longe. Então também tem essas características de diferenciação, né? Então se eu chegasse no hospital com uma roupa muito larga, uma maquiagem muito, eu iria assustar, né? Tava assustando. E se eu fosse também, né, fazer algo com uma roupa muito habitual, algo assim, uma coisa muito pequena, eu sumo num picadeiro, né? Então ele precisa também se adequar a essas linguagens. Até para ele errar, ele precisa saber corretamente como faz, para ele entender onde ele erra, como ele erra. Entendi. Né? Tem que saber cair. É isso. E do protesto que você falou, na verdade, um palhaço ele é um ser contestador. Ele é um ser contestador. Ele é uma pessoa que vai trazer a verdade. Entendi. E a verdade às vezes não é o que está sendo mostrado, né? Então ele já é uma forma, ele é alguém contestador, né? Os bobos da corte era quem dizia as verdades pro rei e era quem o rei aceitava ouvir as verdades. Se fosse outra pessoa, ia pra forca, né? Cortava essa cabeça, né? Será que é porque ele faz o rei sorrir? Ele também, para fazer sorrir. E ele falava a verdade de uma forma que fazia o rei sorrir. Só que ele tava ali, ó. Ele tava fazendo uma forma de contestação. Entendi. Interessante, hein? O palhaço, ele é um ser contestador. Ele é um ser contestador.
Vai trazer as Por verdades. isso do nariz vermelho. Aquela bolinha vermelha, a gente, não é por acaso. Aquilo chama atenção. Todo bagaço usa bolinha vermelha, o nariz vermelho. Não, Mesmo tem o alguns, Augusto e o... não tem alguns que não usam. Chaplin, costurar um palhaço que ele não usava o nariz. Aí vai um pouco do que você quer, né? Assim, eu quero não usar o nariz. Às vezes você vai fazer uma marquinha vermelha, algo assim, ou você vai trazer algo diferente do teu rosto. No geral, a maioria usa. Preferencialmente usa o vermelho. Mas às vezes, por exemplo, as pessoas pretas hoje em dia, elas acabam utilizando o nariz preto. Não é? Tá? Então vai aí um pouco de cultura, né? No Chile eles usam um nariz bem pequenininho, bem pequenininho, assim, vermelho. Vai a regional, cultura, país. Mas essa questão, né? Nem sempre não significa que se eu não tiver o nariz, eu não sou palhaço. Essa nossa grande referência aí, né? O Chaplin precisava de nariz. Você? Chaplin nasceu pronto? Acho que deve ter desenvolvido, né? Deve ter lapidado o palhaço dele. Acredito que ele era conquistador. Então aí, ele traz as verdades. Só que, sabe, o palhaço traz a verdade de uma forma assim, que te envolve. Ele vai fazer uma forma de ideia. Ou pode ser que alguns façam de forma de ideia. Mas a ideia é essa, ele te mostra a verdade de uma outra forma. Que você vai falar, opa, às vezes você não vai entender de primeira, mas depois vai fazer você pensar e tudo mais. Eu acho que tem que ter muitos palhaços no mundo. Todo mundo deveria fazer um curso de palhaçaria da vida, ia mudar muita coisa. É verdade. Última pergunta, Sarinha. Como o movimento de mulheres na palhaçaria a maior diversidade de gênero estão transformando um ambiente que historicamente era dominado por homens, né? Como que isso está se transformando hoje? Então vamos pensar assim, né? Que hoje nós temos mulher, assim, populacionalmente, bastante mulher, né? Então, antigamente era proibido, assim, era proibido mesmo, mulher não podia. Mas ela foi dito pelo governo? Não, vamos ser assim, então, para a sociedade, né? Vamos pensar assim, falando, Mas isso tá fragindo, tanto é que assim, em teatro, vamos lá no teatro, dos 700, 1800, quem faz contra da mulher usa, então mulher não entrar. Na palhaçaria também, assim, vamos dizer que vai na mesma linha ali, né? A gente vai ter aqui no Brasil, em 1940, a Maria Elisa, que ela era um palhaço. Ela era palhaço. Ela era uma mulher, mas tinha que se de palhaço homem, que era o Chamedes. Então não podia ser feminina. Ela tinha que usar as características masculinas, né? Mas ainda, então, assim, ainda é essa meio de sociedade. Não tinha uma proibição, mas essa coisa da sociedade, de não é um lugar da mulher e tudo mais, né? Vai-se entender o termo palhaço aqui no Brasil, no final da década de 70, de 80, quando começam a ver as escolas de circo. Aí começa a se entender, muito recente, né? Então vai se entender que existe a palhaça feminina, mulher, aí muito recente. E pense, né? Então assim, se eu tenho uma grande parte de população mulher, é óbvio que elas também ocupem esse lugar da palhaçaria, né? Aqui em Curitiba a gente tem muita palhaça na mesa. Tem coletivos femininos de palhaçaria e tudo mais, né? A gente tinha o Teluca, que é um coletivo feminino. A gente tinha o Cabarezona, que eram várias artistas mulheres, muitas delas eram palhaças. Mas é isso, a mulher gosta do seu lugar também na palhaçaria. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, isso é verdade? De nariz vermelho, de Augusto, de cara branca. Com nariz sim. Sabrina, muito obrigado pela entrevista. Acho que a galera aí, vocês gostaram, né? Pessoal do Folhetim. E logo vai ter mais entrevistas aí. Bom, gente? Gente, um abraço, até o próximo programa. Obrigado, Sabrina. Obrigada. Tchau.